Saudações a todos. Hoje são dia 12 de março de 2023, domingo, né? Vocês estão vendo aí na capa do vídeo essas fotos aí. Brasil no futuro do pretérito. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Brasil vive hoje o futuro do pretérito. Isto é, nós vivemos pensando em um fato que poderia ter acontecido em uma situação do passado, ou seja, expressa hoje uma ação futura em uma localização temporal do pretérito, de ontem, do passado. Então nós poderíamos ter elegido, pretérito, poderíamos ter elegido um presidente honesto, ficha limpa, conservador nos costumes, poderíamos ter pensado antes, mas não, preferimos um condenado, um mentiroso, um hipócrita que apoia ditaduras, invasões de propriedades, descumprimentos das leis e da Constituição, alguém que ameaça o marco do saneamento básico, alguém que revoga leis e decretos e incentivavam, né, o turismo, a indústria, a agricultura, o comércio, alguém que pensasse no progresso e não no retrocesso socialista como nós elegemos. Então todos assistiram aquela campanha eleitoral do ano passado, desleal, parcial, todo um sistema, todo um mecanismo a favor de um só candidato da esquerda, né? E até ministros do STF foram cabos eleitorais do lulopetismo. Enfim, meus amigos, o governo é um governo de atraso, né? Um verdadeiro futuro do pretérito, né? E uma visão retrógrada ameaçando a nossa economia, a nossa segurança jurídica, porque ele tem 15 juízes, aliás, eles têm, eu vou falar só no STF, ele tem 9 juízes que são ativistas dele, a família, a liberdade, a democracia do Brasil estão ameaçados. E a cada dia nós vemos mais e mais incompetência administrativa, nós temos tanto níveis a nível federal como nível estadual, aumento de tributos, abusos de poder, ameaças aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, contrato com empresas suspeitas de corrupção, nepotismo, tudo isso que vocês estão vendo aí diariamente, até a imprensa esquerdista já está falando. Então nunca se viu uma eleição igual a essa, urnas sem auditoria, não auditáveis. O Tribunal Superior Eleitoral e seus ministros trabalharam, fizeram de tudo, uma força-tarefa para negar o fornecimento do código-fonte para que as Forças Armadas fizessem uma perícia conforme era previsto, e ficou por isso mesmo, não deu nada. E vimos esse Lula aí descumprir todas as promessas de campanha que ele fez para o povo dele, fazendo justamente o contrário do que tudo que ele prometeu. Inclusive com relação ao aborto, ao Auxílio Brasil, ao salário mínimo, etc. Você sabe, né? Então o Congresso foi omisso, o Senado foi conivente, corrupto, deixou esse elemento mostrar um plano para arrancar mais 200 milhões dos cofres públicos muito antes dele assumir o poder. Ele já queria dinheiro adiantado, já queria ter possibilidade de gastar assim como se não houvesse amanhã. E deixaram ele ameaçar taxar o Pix, que é um sistema de pagamento de transferência bancário que visa favorecer os pobres, os pequenos empresários, pequenos comerciantes, né? E eles também aplaudiram de pé quando ele criou 14 ministérios que jamais, não se sabe nem para quê. Para que 14 ministérios? Para acomodar a companheirada, certamente, né? E alguns desses ministérios, inclusive, não tem nem transparência, nem publicidade. Nada é publicado no Diário Oficial, no portal da transparência não tem nada. Quanto ele gasta, quantas pessoas ele emprega, não tem. Isso aí fere todos os princípios da administração pública. E outra coisa, eles ignoraram aquela auditoria paralela que o argentino, Cerimedo, que ele fez, que revelou fraudes, inconsistências nas eleições, assim, nas apurações, e desmoralizou as Forças Armadas, que fizeram depois, com base naquilo ali, um relatório pífio, vergonhoso, que não dizia coisa com coisa, que não afirmava nem negava nada. Um relatório só para cumprir o protocolo. Então, uma vergonha.
E por causa disso, meus amigos, milhões de pessoas patriotas aí foram parar na frente dos quartéis por mais de 90 dias lá, pedindo providência, pedindo socorro, pedindo transparência. E todas essas pessoas foram traídas e caíram numa armadilha da esquerda. Elas acabaram presas, processadas, perseguidas. Os verdadeiros vândalos e terroristas fugiram todos. Esses aí tiveram inclusive seus nomes em sigilo, os vídeos foram censurados, ninguém viu mais nada, ninguém mais falou nisso. E essa CPMI que estão fazendo aí, ela pode até ser instalada, que eu duvido que o Pachecuzão lá instale, mas se ela for instalada, o lulopetismo já disse, o próprio ministro Humberto Costa, que é senador, falou que todos os deputados do PT, senadores e ministros do STF vão fazer de tudo para bloquear isso aí, para sabotar essa CPMI, não vai apurar coisa nenhuma, como todas as CPMIs virem pizza. Conclusão, meus amigos, desse somebody love todo aqui. Conclusão. O Senado está lá, e o presidente do Senado está lá, o Pacheco, para defender o STF, defender agora os dois pontas de lança, que é o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. E o Carniça tem nas mãos 9 ministros petistas do STF. Sempre vai ter 9 ministros, mesmo que saiam 2 agora, vão entrar mais 2 petistas e fica tudo 6 por meia dúzia, 0-0. O senador Pacheco e os deputados petistas, comunistas, psolistas, pedetistas, toda a mídia comprada, o Foro de São Paulo, a ZONG, a OAB, as academias, que é as universidades, a UNE, os intelectuais de esquerda, os artistas, a CNBB, o MST, os sindicatos, os banqueiros que dão dinheiro, os empresários, e todas as forças armadas melancias vão estar de prontidão para garantir a demoniocracia, para ferrar o povo brasileiro. Tá. Resumo da ópera, pessoal. O que sobrou para nós, para mim, para o senhor, para a senhora? Sobrou o cacetete, o gás lacrimogênio, as algemas, a papuda, a colmeia. Isso que vai sobrar para nós. O exército lá de escudo batendo em nós. E nós vamos acordar, pessoal. Está na hora de acordar. Para isso eu estou aqui. Esse canal é César Ramos da Extravox. Se inscreva aqui, por favor. Aqui está o livro que vocês precisam ler. Aqui está o filme que vocês precisam ver. Esclarecimento. Vocês podem curtir isso. Vocês podem falar, interagir, comentar, me mandar PQT. Tudo que quiser, não tem problema. Desde que as pessoas vejam que estamos sendo enganados e que nós estamos com a espada no pescoço. Se vocês se conscientizarem disso, que nós não temos liberdade, que nós somos escravos, que nós somos dominados por uma ditadura comunista, eu me penitencio e agradeço se vocês entenderem isso. É tão simples. Nós não temos liberdade nenhuma. O cidadão brasileiro é zero à esquerda, negativo, entendeu? Então, por favor, pessoal, vejam aqui, vou deixar no link da descrição aqui para vocês, um livro maravilhoso, Contra Toda a Esperança, do escritor e poeta cubano Armando Valadares, que ficou 22 anos preso porque ele contestou a ditadura do Fidel Castro. Então, esse cara incomodou muito a ditadura e quase derrubou o Fidel Castro. Coitado, não conseguiu derrubar, mas pelo menos ele mostrou para o mundo o que era aquela ilha-prisão comunista. Tem outro livro aqui, O Arquipélago Gulag, de Alexandre Solzhenitsyn. Biblioteca do Exército, está em PDF. Esses livros estão em PDF, é só entrar no link ali da Biblioteca do Exército e baixar gratuitamente quem não quiser comprar na livraria. Porque esses livros são livros esgotados, eu acho muito caros. E o filme para hoje, pessoal, domingo de noite, O Massacre do Katyn. Aqui vocês vão ver uma barbaridade horrorosa. O nazismo e o comunismo unidos para trucidar uma população, para prender, para matar, para fuzilar os oponentes. De um lado, esse filme é um filme polonês, da Segunda Guerra Mundial, de 1940. Os russos invadiram a Polônia por um lado, pelo lado oriental, e a Alemanha invadiu a Polônia pelo lado ocidental. E daí dividiram a Polônia no meio e mataram todos os oficiais, todos os militares fuzilados e tomaram conta do país. Isso é uma história que é história real, né? E é muito bom ver isso, porque tudo isso que aconteceu lá está acontecendo aqui. Torturas, prisões,
punições sem lei, sem crime, né? Ditaduras, tudo é a mesma coisa, né, pessoal? Muito obrigado, boa noite para todos, até amanhã.